Glória a Deus. Aleluias. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Maria Teixeira, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Acumbantulier, Acumbantulier. Nossa, que nome difícil. Glória a Deus, seja bem-vindo. Acumbi. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Edmar. É isso? Edmar CWB. Edmar Braine. Edmar Braine, seja bem-vindo. Olha o Sandro Santo aí, acabou de chegar, rapaz. Sandro Santo da brincadeira não, hein, Sandro? Deus abençoe sua vida, varão. Naína, deixa eu ver aqui. Naína. Quem apareceu aqui? Deixa eu ver. Naíra Lohane. Naíra Lohane, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, pastor, amém. Sandro, Deus abençoe sua vida, varão. Sandro é lá da Bahia, pessoal. A Bahia já chegou aí, ó. Tá representada pelo Sandro aí, ó. São lá da cidade de Salvador, Bahia, capital. Nildo, seja bem-vindo, Nildo. Deus abençoe. Valdemir Leonar, Maria Pereira. Pessoal, eu tô começando um pouquinho mais cedo hoje, que eu vou ministrar ali na Igreja Batista daqui a pouco. Então tem que começar um pouco mais cedo para terminar um pouquinho mais cedo para ir para a igreja que eu vou ministrar lá hoje, tá bom? Então é por isso que eu tô começando um pouquinho mais cedo. Liberando prosperidade, Antônio Nunes Souza, Valdemir Leonar, Deus abençoe. Rafael Barbosa. Nossa, sério? É sério? Saindo daqui, a gente vai lá ministrar na igreja daqui a pouco. Na Igreja Batista aqui da nossa região. Cosmo da Silva, Deus abençoe. Elinaldo Augusto, Chico Souza, seja bem-vindo. Pessoal, vai me avisando aí de onde vocês estão nos assistindo. Comunica com a gente aí, tá bom? Aonde você está agora, nesse momento. Ana Reis, Deus abençoe. Eloá Nunes. Quem mais ali? Tá escrito user 54259. Ô, pessoal, põe o nome aí pra nós, por favor. É difícil ler esse número demais aí. Raimunda Luiza, Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Brasil Bitcoin. Não tô entendendo nada. Maravilha. Francisco Bastos, Francisco Juarez, Cleiton Gabriel, Kemily Lima. Quem mais? A Paulinha, paz do Senhor Jesus. Amém. Paulinha, Deus abençoe sua vida. É a Paulinha, a nossa Paulinha aqui da região aqui, é? Glória a Deus. Se for ela, dá um toque certinho pra mim saber quem é. Deus abençoe, Paulinha. Isa Modas, Deus abençoe. Quem mais? Kelly, Maiara Fonseca. Quem mais? Francisco José, Deus abençoe. A Paulinha, não é a Paulinha daqui da região, não. Ela tá dizendo, sou da Bahia. Ô, Paulinha, Deus abençoe. É que tem uma Paulinha aqui também da nossa igreja, aqui, uma irmã. Então eu pensei que era daqui, tá? Mas Deus abençoe, viu? Olha, acabou de me seguir, fico feliz, tá? Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Bahia. Qual cidade, ô Paulinha? Salvador mesmo, capital, é? Neto Costa, Deus abençoe. Clemente Antunes da Silva, seja bem-vindo. Glória a Deus. Quem mais aqui? Ricardinho 12. Ricardinho 12, é porque é da Visão Celular do M12. Se for do M12, estou junto contigo também, varão. É isso, Salvador, Paulinha lá de Salvador. Então tem a Paulinha e o Sandro Santos aí, ó, lá de Salvador, já, da Bahia. A Bahia está sendo representada agora pelo Sandro e também pela Paulinha aqui, ó. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Viviane, boa noite, Deus abençoe. Vandilza Souza, Jéssica Patrícia, Gomes, Camila Silva. Vai falando pra mim, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo aí. Vai reportando. Viviane, de onde você está nos assistindo? Amém, Deus abençoe, Paulinha. Glória a Deus pela sua vida. E a Paulinha já se inscreveu no meu canal. Pessoal, você que não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Olha, a Viviane está dizendo, sou de Sorocaba. E Sorocaba é aqui a cidade perto de Campinas. Já fui lá já uma vez. Deus abençoe, viu, Viviane? Glória a Deus. Ana Reis, eu sou do interior do Rio. Do interior do Rio, aonde, Ana Reis? Que cidade? Rio de Janeiro é grande também, tem bastante cidades lá. Então fala pra nós a cidade. Deus abençoe, viu? Viviane tá dizendo, começou a seguir. Ó, a Viviane começou a me seguir também. Queridos, é isso daí. Vai lá, começa a me seguir. Eu preciso muito que vocês não só, me sigam, me interajam comigo, é claro, mas que vocês também me sigam. Pra quê? Pra que a gente possa, a plataforma crescer aí, e levar a gente pra longe aí, tá bom? A Ana Reis está dizendo, eu sou de Sapucaia. A Ana Reis, Sapucaia é o quê? Rondônia, é? Não, do Rio de Janeiro. Olha aí, eu não sabia que tinha esse nome aqui em Sapucaia, no Rio de Janeiro, não. Me parece que eu vi uma pessoa falando que tem um nome desse aí, Sapucaia, lá pro lado de acho que é do Manaus, Amazonas não, é o Acre, parece.
Tem alguma uma coisa assim, o nome de uma cidade lá, que é não sei o que lá, Sapucaia. Mas amém, Ana, Deus abençoe. Fiquei feliz de saber, tá bom? Deus abençoe. Tainara Souza, Deus abençoe. Glória a Jesus. A Ana Reis começou a me seguir também. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, tá? Querido, eu quero agradecer a cada um de vocês aí que tem participado comigo. Eu fico lendo lá nos comentários, as pessoas estão muitas vezes compartilhando, né, os vídeos que a gente faz uns cortes, coloca lá e o pessoal tá compartilhando. Isso é muito bom, tá? Porque eu tô pregando a palavra de Deus aqui e vocês com certeza, quando vocês fazem isso, vocês também estão pregando a palavra de Deus, estão ajudando a palavra de Deus a chegar mais longe. Então eu fico bastante feliz, tá? E assim que vocês puderem compartilhar os vídeos com alguém, vai lá e compartilha. Que nessa live, por exemplo, vocês podem compartilhar com a rede de vocês. Pode pegar o link aí e mandar para todo mundo da rede de vocês, para chamar mais pessoas. Hoje eu vou falar praticamente a última ministração da nossa série sobre o Espírito Santo. E eu vou falar sobre vivendo no Espírito, um estilo de vida transformador. É muito importante a gente ter essa visão da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda tudo dentro de nós. Na verdade, queridos, sem a palavra de Deus nós não somos nada. Precisamos ouvir a palavra, precisamos praticar a palavra, precisamos estar atento à voz de Deus pela sua palavra. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui e também preciso que vocês me ajudem a levar essa palavra mais longe, tá? Como assim? Compartilhando, né, participando aqui, interagindo comigo, se inscrevendo no meu canal. E não tenha dúvida, querido, nós vamos crescer e Deus vai ser glorificado, porque a palavra de Deus é bem longe, se todos nós fizermos a nossa parte. Rosinalva Reis, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui mais gente aqui. Olha aqui, tem um monte aqui escondidinho aqui embaixo aqui. Deixa eu ver. Janete Teixeira, Deus abençoe. Quem mais aqui? A Paulinha, a Ana Reis, que também já começou, já se inscreveu no meu canal. A Patrícia Pontes, ela diz: eu quero uma palavra, meu irmão. Ô Paulinha, pode ficar aí, você vai ouvir a palavra, pode ficar tranquila. Eu não tenho o hábito de tirar uma palavra específica para uma pessoa, tá, gente? Eu trago uma ministração e aí deixa a coisa acontecer, porque eu acredito assim que uma palavra ministrada, ela vai alcançar todos os corações presentes, tá? Se você tá aqui hoje na live é porque Deus quer falar contigo. Então fica bastante atento aí, porque Deus vai falar com você. Não tenha dúvida que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tá bom? Tainara Souza, Deus abençoe. Daniele Carla da Cunha. Crisal, Deus abençoe. Glória. Eliana LB. Fabiana Tavares. Raimunda, Maria Benedita. Celiua Godoy. Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. Ana Reis aqui de novo. Tá gostando da live, Ana Reis. Tá reportando que ela tá gostando da live. Isso é bom. Isso é muito bom. Céu Azul acabou de chegar. Deus abençoe. Fabiana Duarte 438. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Manuelita. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz de poder ser usado como instrumento de Deus aí para abençoar a sua vida no que tange aí ao reino de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus. Clébio de Oliveira. É Clébio de Oliveira mesmo. Deve ser, né, talvez Clébio. Mas está escrito Clébio de Oliveira. Deus abençoe. Elisângela Fernandes, boa noite. Deus abençoe. Seja bem-vinda. A Viviana está dizendo: peço oração por Fábio, meu irmão, causa na justiça. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Fábio, irmão da Fabiana, que está com essa causa na justiça. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro, que o Senhor coloque, meu Pai amado, esta causa em primeiro plano na vida do teu filho, para julgar, para resolver, para trazer resposta. Em nome de Jesus, arranca todo mal, todo espírito maligno que tem tentado roubar a bênção do teu servo. Em nome do Senhor, eu oro por ele e declaro ele abençoado, em nome de Jesus. Amém? Viviane, Deus abençoe, tá? Glória a Deus. Viviane, eu falei Fabiana, é Viviane. Deus abençoe, Viviane. Glória a Deus. Marisa Souza, mente milionária, acabou de chegar. Deus abençoe. Sandro Santo está partilhando a live. Deus abençoe sua vida, Sandro Santo, meu querido. Viviane está dizendo: Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe você também. Rafa, acabou de chegar. Deus abençoe. Mônica Soares, acabou de chegar também. Anjos Maria. Nadir Cordeiro dos Santos, Deus abençoe. Edilaine, Marcos Rodolfo. Luciano Lucildo, Deus abençoe. Sejam bem-vindos todos vocês. Que o Senhor Jesus possa falar poderosamente no seu coração. Eu comecei um pouquinho mais cedo hoje. Rosinalva Reis, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo, querido. Eu vou ministrar hoje aqui na Igreja Batista. Então, vou ter que correr aqui um pouco, tá? Mas é muito bom poder fazer essa apresentação de vocês. E vocês podem continuar dizendo para mim aí de onde vocês estão nos assistindo, que eu vou reportar para todos aqui. Nós estamos com o Kawai e com o TikTok aberto aqui. Então, são duas plataformas. E
bastante pessoas aí de todos os lados. Então, se você falar para mim aí, com certeza o pessoal do Kauai vai saber que existe, né, uma pessoa lá no Maranhão, lá na Bahia, lá no, né, assistindo a gente aqui. E eles também vão ser motivados aí a poder falar de onde estão assistindo. Eu também tenho uma causa na justiça, a Elisângela está dizendo. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Elisângela, que tem uma causa na justiça. Pedimos que o Senhor entre com providência, trazendo resposta para a vida da tua filha. Declaramos sobre ela a bênção, a vitória, em nome do Senhor. Arranca todo o mal, traga, Senhor, sobre ela a bênção que ela tem esperado, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que age poderosamente. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, Elisângela? Deus abençoe sua vida, viu? Paz do Senhor Jesus, esperando direção de Deus, ore por mim, irmão Henrique Aquino de Jesus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Henrique Aquino de Jesus, está aguardando aí, meu Pai, a tua direção, aguardando aí a tua vontade. Então nós pedimos que o Senhor, meu Pai, não permita que o teu filho tome nenhuma decisão fora daquilo que o Senhor tem determinado para a vida dele, que o Senhor dê a ele paciência, visão, sabedoria, graça, para que ele possa com certeza escolher aquilo que o Senhor quer para a vida dele. Em nome de Jesus eu oro e declaro a vida dele abençoada nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Henrique, Deus abençoe. Luiz Carlos acabou de chegar, Maria Aparecida, Ana Leal, José Vigário, Deus abençoe a todos, que bênção de Deus. Hernani Silva, Adriana Lima, glória a Jesus. É muita gente e eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí conosco, aguardando a palavra de Deus. E agora nós vamos entrar nela. Amém? Hoje eu quero falar sobre vivendo no Espírito, um estilo de vida transformador. Vivendo em Espírito é o que Deus tem para mim e para você. Amém? Marli Martins Gouveia acabou de chegar, Deus abençoe. Creuza José, Deus abençoe. Romanos 8,14 diz assim, queridos, olha só, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Já expliquei em outras matérias aí atrás que existe dois tipos de filhos de Deus, tá? Deus, quando ele olha para os seus filhos, ele classifica os filhos de duas formas. Um filho maduro e o outro filho recém-nascido, ou filho por geração. Aqueles que aceitam Jesus, todos eles são filhos de Deus, porém aqueles que têm um envolvimento maior com o Espírito Santo é chamado de filhos maduros de Deus, ou então no grego, ruios de Deus, tá? Então todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus, filhos ruios de Deus, que é o projeto que Deus tem para toda a sua igreja. Deus quer que todos nós sejamos maduros. E o que é ser maduro? É ter a imagem exata de Cristo, é ser igual a Cristo na sua forma de pensar, de agir, de falar, tá entendendo? Então é isso que Deus quer. O Jesus é o nosso irmão mais velho, né, o primogênito de Deus, o primeiro filho gerado na terra, e a partir da imagem dele, daquilo que ele realmente foi aqui na terra, Deus então tem um alvo para nós, sermos iguais a Cristo. E é isso que Romanos diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus, esses têm a essência de Cristo, esses são iguais a Cristo, que é o projeto e o propósito do Senhor. Não só que nós aceitemos a Cristo como Salvador, não só que nós nos tornemos cristãos, mas que amadurecemos na caminhada, para que possamos refletir o caráter divino, para que possamos ser igual a Cristo nessa terra. Essa é a grande bênção e a grande expectativa de Deus em relação aos seus filhos. Por isso que nessa noite nós estamos meditando na última ministração sobre vivendo no Espírito, um estilo de vida transformador. Quando nós decidimos andar no Espírito, nós começamos a ter a imagem de Cristo, a ser igual a Cristo. O Espírito nos conduz no caminho certo. A obediência ao Espírito evidencia a filiação divina. Como é que eu sei que uma pessoa é filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, eu terei convicção de que sou filho de Deus. Se eu estiver sem o Espírito de Deus, eu vou perder essa identificação. Tá entendendo? Eu vou perder essa marca de filiação divina. Por isso que quanto mais cheio do Espírito nós tivermos, mais convictos de que nós somos filhos de Deus seremos. Seguir o Espírito é viver em harmonia com Deus, porque Deus nos guia pelo seu Espírito. Deus trabalha em nós por meio do seu Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, Deus ele age através de nós na terra.
Quando nós estamos sem o Espírito, nós agimos pela carne, nós agimos por nós mesmos. E aí não tem como Deus manifestar a sua glória. Tá entendendo? Então, mortificar a carne e viver no Espírito. Para que eu venha estar cheio do Espírito, eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso mortificar os meus desejos, as minhas vontades. Em outras palavras, eu preciso levar para a cruz tudo aquilo que me separa de Deus. Tem uma pessoa dizendo aqui, sou Hernani Silva, está dizendo, sou do Rio Grande do Norte, e está dizendo, ore por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Hernani. Não sabemos quais são as dificuldades e luta que o teu filho está enfrentando, mas cremos que se ele pedir oração, porque ele está realmente necessitado. Clamamos por intervenção dos céus, pedimos ajuda do Senhor, que tu venha sobre o teu filho e haja de uma forma poderosa, trazendo sobre ele paz, alegria, trazendo para ele mudança de vida, trazendo para ele transformação. Ó Deus, graça, em nome do Senhor, nós oramos e pedimos a tua intervenção na vida dele. Haja e manifesta a sua glória, para a glória do teu nome é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Hernani? Deus abençoe. O Rio Grande do Norte está aqui, acabou de chegar. Então nós já temos o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, nós temos a Bahia, tudo representado aqui. Está faltando os outros estados. Se você é de algum desses estados aí, que ainda não falei, então reporta para nós, que eu estarei falando para todos. Amém? Então, mortificar a carne e viver no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas para baixo vai dizer, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então, é sabido entre nós que dentro de nós há duas naturezas, uma natureza divina e a natureza carnal, caída. E elas têm uma guerra entre elas. E a sugestão bíblica é, ande no Espírito. Porque se nós andarmos no Espírito, nós não iremos cumprir as concupiscências da carne. É automático. Se eu estou cheio do Espírito, eu não vou obedecer os desejos da minha carne. Porém, se eu estiver vazio do Espírito, eu vou obedecer à inclinação, desejo da minha carne. Então, está cheio do Espírito? Vai ter força para dizer não para o pecado. Está sem o Espírito? Vai cair em pecado. Então, todas as vezes que nós caímos em pecado, aquele pecado que nós caímos é uma denúncia de que nós estamos fracos, vazios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos poder para dizer não à carne. Sem o Espírito nós não temos condições de fazer isso. E isso não tem esse nem aquele. Não existe tempo de carteirinha de crente, de 50 anos, 60 anos de crente. Não, pode ser o crente velho que for. Se você estiver vazio do Espírito Santo, você vai cair na concupiscência da carne. Mas se você estiver cheio do Espírito, você não vai cair. Por isso que a Bíblia diz, digo, porém, andai em Espírito. E aí não cumprireis a concupiscência. É automático. Você não vai ceder às pressões da carne quando você estiver cheio do Espírito. Se não estiver cheio do Espírito, não vai conseguir. Vai ceder com muita facilidade. Andar no Espírito significa renunciar aos desejos da carne. É uma escolha diária de submissão à direção divina. A vitória sobre a carne traz liberdade espiritual. Todas as vezes que nós estamos cheios do Espírito, nós temos liberdade. Somos usados por Deus, somos instrumento de Deus. A Bíblia diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora, se nós não estamos cheios do Espírito, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Nos tornamos escravos das nossas vontades. Nos tornamos escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas quando estamos cheios do Espírito, aí nós somos livres. Amém? Produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, ou amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. O desafio que eu faço para você é tente ter isso daqui na carne. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir amar como Cristo amou na carne. Você nunca vai conseguir ter o gozo dos céus, a alegria celestial na carne. Você nunca vai conseguir ter paz na carne. Por isso que essas coisas aqui é do Espírito. E para que nós possamos ter essas coisas, nós precisamos estar cheios do Espírito. Só Ele pode trazer isso para nós, que era amor, amor de Deus. Ninguém consegue amar como Cristo amou na carne. Ou você está cheio do Espírito e você consegue amar, ou então você não vai conseguir. Da mesma forma, o gozo,
todo esse fruto do Espírito, já está dizendo, é do Espírito. É Ele quem administra, é Ele quem traz para nós. Por isso que se eu estiver cheio do Espírito, eu terei o fruto do Espírito. Agora, se eu estiver vazio do Espírito, eu não terei o fruto do Espírito. Então, é muito fácil saber se eu estou cheio do Espírito. É só ver os frutos. Se o fruto do Espírito se manifesta, é porque eu estou cheio do Espírito. Ora, se o fruto do Espírito não manifesta, é porque eu estou cheio da carne. Então, é muito simples e fácil de saber. Está entendendo? Se eu tenho amor, se eu tenho gozo, o que é gozo? Uma alegria que não está baseada na alegria terrena. Porque a alegria terrena ela é baseada quando tudo dá certo, quando tudo está bem, quando você tem sucesso, quando as coisas acontecem certo, que tudo dá certo. Aí a alegria do mundo vem. Mas a alegria de Cristo é independente dessas coisas que o mundo oferece. É uma alegria sobrenatural, é uma alegria no Espírito. Da mesma forma, a paz. Paz em meio à guerra. Jesus diz, a paz que eu te dou não é a paz que o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela precisa que algumas coisas estejam alinhadas para que tenham paz. Está entendendo? Se houver alguma guerra, acabou a paz. Agora, no reino de Deus, não. A paz de Cristo, ela é em meio à guerra. Você pode estar na crise que tiver, mas se você tiver o Espírito, você estará em paz. Amém? E assim a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Como diz Paulo, contra essas coisas não há lei, porque isso é gerenciado pelo Espírito. Isso é semente dos céus no coração daqueles que estão cheios do Espírito. Por isso que nessa noite eu desafio você, a mim e todos que estão ouvindo essa palavra, a procurar viver no Espírito. É aquilo que Paulo fala, né, aqui para os irmãos da Galácia. Digo, porém, andar em Espírito. É como se ele estivesse sugerindo, digo, olha, vocês querem vencer a carne? Então ande em Espírito. Ande em Espírito, porque aí vocês vão vencer a carne. Se vocês não andarem em Espírito, vocês não vão vencer a carne. Entendeu? Então é a sugestão de Paulo aqui, deixar claro para mim e para você. E os frutos só se manifestarão se de fato nós estivermos cheios do Espírito. Não há como forçar ou forjar as coisas de Deus dentro de nós. Tá entendendo? Não há como fazer isso. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Então o fruto é uma evidência de uma vida guiada pelo Espírito. A transformação afeta caráter, atitudes e relacionamento. Quando eu estou cheio do Espírito, o meu caráter muda, as minhas atitudes mudam e os meus relacionamentos sobem de nível. Sobe de nível. Eu começo a ser bênção na vida das pessoas. As pessoas começam a querer andar comigo. As pessoas vão querer estar comigo. Por quê? Porque elas percebem que em mim há algo que elas não têm. Então é o fruto do Espírito que vai se manifestando em nós e vai transformando a nossa vida. Então nessa noite, viva em Espírito. Se encha do Espírito. Paulo diz, não embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Viva no Espírito Santo. Enche a ponto de transbordar. E viva uma vida na presença de Deus. Para quê? Para que você cause impacto por onde você passar. As pessoas vão querer estar com você. As pessoas vão querer te ouvir. As pessoas vão querer parar para te escutar. Porque diz, olha, ali tem um homem de Deus. Ali tem uma mulher de Deus que fala coisas que eu preciso ouvir. Amém, Jesus? Então, seja cheio do Espírito. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Tá? Viver em liberdade e não em condenação. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem está cheio do Espírito Santo está livre. Livre de toda condenação. Por quê? Porque vive no Espírito. O Espírito ele nos liberta do pecado. O Espírito ele nos liberta da condenação. O Espírito ele traz liberdade espiritual e gera paz no nosso relacionamento com Deus. Não há débito. Tá entendendo? Não há nada para se fazer nesse relacionamento com Deus. Só viver na presença dEle. Só caminhar na presença dEle. Então nessa noite, tome posse de viver no Espírito. De ser uma pessoa guiada pelo Espírito. Guiada pelo Espírito. De ser uma pessoa cheia do Espírito. Você precisa querer isso. Tá? Eu falei, o que eu faço para ser cheio do Espírito? É sempre a pergunta que a pessoa faz. O que eu faço para ser cheio do Espírito? A Bíblia diz, é só pedir. É só pedir. Você vai lá e diz, olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pai, me derrama sobre o meu coração o teu Espírito. Derrama na minha vida o teu Espírito. E você vai ter. A Bíblia diz, pedir, dá-se-vos-á. Quando você pede, você recebe. E a partir dali, você começa
a entender a sua chamada pela palavra de Deus e a se alinhar com a vontade de Deus. E quanto mais lugar você der, mais o Espírito te preenche. Quanto mais espaço você der, mais o Espírito preenche. Quanto mais você abre mão da carne, mais o Espírito te preenche. Entendeu? A ponto de você começar a viver uma vida diferenciada. Uma vida alegre e feliz, sem depender dessas coisas terrenas. Então somente com o princípio de Deus. Amém? A liberdade espiritual gera paz e confiança em Deus. Liberdade não é licença para pecar, mas é poder para viver em santidade. Então Deus nos dá liberdade para nós vivermos em santidade. E o Espírito Santo é que nos faz santo. Espírito Santo faz a gente ficar santo. Não tem como se santificar sem ele. Não tem como. Eu não consigo santificar sem o Espírito Santo. Você não consegue santificar sem o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Tá? Porque a partir daí nós nos tornamos santos. Então liberdade não é licença para pecar, mas é poder para viver em santidade. Amém, Jesus? Então toma posse nessa noite. Diga para Deus que você quer ser cheio do Espírito. Diga para Deus que você quer abrir mão dos seus pecados. Diga para Deus que você quer mudar de vida. Diga para Deus que você quer ter o fruto do Espírito dentro de você. E diga isso, só diga isso e abra mão das coisas erradas. E na medida em que você for dando lugar, o Espírito do Senhor vai removendo, vai tirando, vai limpando e vai mudando o seu caráter e transformando a sua vida. Conduzidos pelo Espírito em oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao 27 diz assim: e da mesma maneira também, olha aí a Silvia, paz do Senhor, Silvia, Deus abençoe sua vida. Para a Silvia, para quem não conhece, ela é um membro da nossa igreja, irmão, que ela sugeriu para nós abrirmos, porque ela estava tendo dificuldade com as igrejas onde ela estava ali, e ela falou: pastor, eu não quero ficar fora da igreja, eu queria ser aí, né, trabalhado por vocês, ser dirigida espiritualmente por vocês. Então abra uma igreja virtual. E nós abrimos uma igreja virtual, do qual eu auxilio todos os dias, faço uma oração pelos irmãos, trago uma palavra. Nessas lives que nós fazemos aqui, nós colocamos lá depois no grupo. Então se você, por exemplo, está aí desviado do caminho do Senhor, não está indo em igreja nenhuma, e quer estar debaixo de uma liderança pastoral, eu estou aqui com a igreja, a comunidade evangélica Cristo a Esperança Virtual. Eu quero te receber e te ajudar na caminhada. Tá? O telefone, o Silvio, depois você coloca o telefone aí para nós, tá? Aí no TikTok. O telefone é 19-99702-3477. Nós temos um grupo onde eu fico linkado ali com os irmãos, orando, trazendo uma palavra. E se tiver alguma dúvida, a gente vai estar ali para responder também. Tá bom? Então, vem para esse grupo com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. A Silvia hoje esteve falando para mim que desde o dia que ela entrou nesse grupo, ela tem sido muito abençoada. Deus tem falado muito ao coração dela. Então eu quero também te ajudar. Se você está aí desviado, se você não tem igreja nenhuma, se você não está indo em igreja nenhuma, parado, então venha fazer parte da acesso virtual. Amém, queridos? Deus abençoe. Dando continuidade aqui, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. Então, até na oração, nós não sabemos fazê-la sem o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos muito do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos ter uma vida vivida no Espírito. Porque até nossas falas diante de Deus, muitas vezes nós não sabemos falar o que nós de fato precisamos falar para Deus. E o Espírito, ele intercede por nós. A Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis. Ele coloca diante do Senhor as nossas angústias, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Ele coloca tudo diante de Deus. E Deus então entende a nossa linguagem e Deus então traz a nossa bênção. Por isso que nessa noite, seja cheio do Espírito, viva no Espírito, tá entendendo? E ore ao Senhor, e clame ao Senhor, e Deus vai te ouvir, e Deus vai manifestar a glória, e Deus vai falar com você, porque essa é a vontade de Deus, nos abençoar. Amém, Jesus? O Espírito nos ensina a orar corretamente. Ele nos ensina a Bíblia. Eu falei já, né, sobre que ele é o mestre, que ele é o nosso ensinador. Até discutir sobre a questão teológica, que hoje tem sido debates, né, entre muitas correntes teológicas, que na verdade as pessoas precisavam ler a Bíblia sem nenhum viés teológico, para que o Espírito Santo abrisse a mente e o coração dela. Primeiro ponto.
Aí depois que a pessoa tivesse um bom conhecimento da Bíblia, de leitura, sendo ensinado pelo Espírito, aí ela poderia até mesmo, né, baseado no que ele recebeu da palavra de Deus, escolher uma corrente teológica para ele poder estudar, não defender avidamente, porque de fato aqui nesse mundo os homens nenhum tem certeza de nada, tá entendendo? O que nós precisamos é ser humildes o suficiente para entender que nós precisamos do Senhor e precisamos do seu Espírito para nos guiar, e não ficar discutindo, debatendo, como Paulo diz, vãs filosofia, né? Conversas que não levam a nada. Nós precisamos se encher do Espírito e estar na presença de Deus para termos uma vida abençoada. A Débora Santo aí é um membro da nossa igreja, Deus abençoe Débora, seja bem-vinda. Também o Marcelo Silva, Deus abençoe Marcelo. Aline Ribeiro, Helena, Francisco de Assis Araújo, Elisângela Bezerra da Silva, Maria Paz, Natane, meu Deus, Cláudia Pirex, Edson Sampaio, Sueli Souza, Adriana Câmara, meu Deus, que é bastante gente que está vindo aqui hoje. Pessoal, vocês já se inscreveram no meu canal? O Gil Derli Félix está dizendo, peço oração por mim, deixa eu ver. Peraí, nossa, subiu aqui o negócio, peraí, gente. Peço oração por mim, pela minha família, pela minha casa, por uma causa na justiça. Gilderle Félix. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gilderle Félix. Ele está pedindo oração pela sua família, pela sua casa, por uma causa na justiça. Nós clamamos, Pai, pedimos que o Senhor entre com providência, que a tua boa mão, Senhor, opere a favor do teu filho e que o Senhor traga resposta, Senhor, de bênção, de milagre sobre a vida dele. Nós estamos profetizando, nós estamos declarando a bênção e o milagre sobre a vida do teu filho, Pai. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, Gildélio? Deus abençoe, tá? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Luana Kruger, Deus abençoe. Pessoal, você já se inscreveu no meu canal? Todos vocês já se inscreveram? Se não se inscreveram ainda, vai lá. Dá uma força para nós aí, nós precisamos expandir, crescer. Eu estou feliz que nós temos crescido bastante, graças a Deus. Tá? Mas eu preciso de você. Vai lá e segue. A Vilma Rio já foi lá, já seguiu. Obrigado, Vilma. Deus abençoe a sua vida, tá? Ô, Vilma, de onde você está nos assistindo? Fala para nós aí. A Elisete Ramos está dizendo, boa noite, sou Elisete Ramos. Boa noite. Amém, Elisete? Elisete, já se inscreveu no meu canal, Elisete? Se não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve. E fala para mim de onde você está nos assistindo. A Vilma e a Elisete e o Igor. Fala para mim, gente. Eu quero saber. Da onde, que cidade, que estado vocês estão nos assistindo? Eu preciso que vocês interajam comigo aqui, tá? A plataforma pede para que a gente faça isso. E a gente ganha relevância quando isso acontece. Então eu preciso dessa interação com vocês, tá bom? Que igreja vocês são, né? Ah, eu sou da Assembleia de Deus, sou da Batista, sou da Presbiteriana, sou da Quadrangular, né? Sou da Brasil para Cristo, sou, né, um Ministério Novo, só tem aqui. Amém, glória a Deus. Placa de igreja não tem muita importância. O que importa, na verdade, é que você serve ao Senhor e vai para a glória juntamente conosco. Estou assistindo de São Bernardo do Campo, ali, ó. De São Paulo aqui, ó. Uma das cidades ali de São Paulo, em torno de São Paulo. Deus abençoe, viu? Sou da Congregação Cristã do Brasil. Olha isso, que bênção como é que é CBB? Como é que é a congregação? CCB? Deus abençoe, Elisete. Olha que bênção. Tem um membro da congregação aqui com a gente. É uma bênção muito grande. Deus abençoe a sua vida, viu, varô? A Lucivânia Santa também está aqui, ó. Deus abençoe. Quem mais aqui? José Reis, é isso? Não, João... Como é que é? Oh, meu Deus, tá difícil de ler aqui. É Jô Soares. Ah, é Jô Soares de Brito. Jô Soares de Brito. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pessoal, fala para mim qual igreja que vocês congregam. Aí a irmã já falou que é da Congregação Cristã. Olha que benção. Temos uma pessoa aqui da congregação, né? Olha como é que Deus está trabalhando esses dias. Eu lembro que no passado o pessoal da congregação não entrava em outra igreja, né? Não assistia. Eu já fui chamado para orar para vários irmãos da congregação. Então você vê que nós estamos chegando nos últimos dias e Deus está alinhando tudo. E os irmãos estão se achegando um com o outro, porque nós entendemos que o que importa não são as placas, mas o que importa é Cristo. Cristo é que importa, porque é Ele que nos salvou. É Ele que derramou o sangue dele por nós. Então eu estou muito feliz. Irmão Lisete, Deus abençoe sua vida, viu? Vai lá e se inscreve no meu canal. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente então, pessoal? Então o Espírito nos ensina a orar corretamente. Ele intercede mesmo quando nós não conseguimos expressar. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades que a gente não consegue nem falar? Dores, sofrimento, dificuldade nós estamos passando, mas o Espírito Santo vai lá e ora por nós.
Entendeu? A oração no Espírito fortalece a nossa comunhão com Deus. Quando nós oramos no Espírito, nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus. Andar em unidade com outros crentes. Olha aí, unidade. Efésios 4:3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. É o Espírito Santo que une os cristãos. É o Espírito Santo que traz a revelação para os verdadeiros cristãos. Está entendendo? As placas de igreja são importantíssimas na nossa comunhão com Deus, no nosso crescimento espiritual, mas quem une tudo isso é o Espírito Santo. E nós não podemos abrir mão dessa presença gloriosa, dessa unidade, dessa comunhão com os santos, com os crentes em toda a face da terra, porque esse é o projeto de Deus, esse é o propósito, que a sua igreja esteja em unidade, esteja em união. E é o Espírito que faz isso, porque os homens não. Os homens, na maioria das vezes, criam separações, criam muros de separação. Mas Deus une a sua igreja pelo teu Espírito. O Espírito promove a unidade entre os membros da igreja. A harmonia é fruto de humildade e submissão ao Espírito. Então, se eu quero estar bem com você, isso é um fruto do Espírito. Se eu quero, junto com você, glorificar a Deus, exaltar o Senhor e ser abençoado pela sua vida de oração, tá entendendo? Isso é humildade. Tá entendendo, querido? É isso que nós precisamos. Cada dia, um necessita do outro. O próprio Paulo, ele fala, quando ele ia pregar para os lugares, ele dizia, pedia para os irmãos orar por ele, para que no abrir da boca dele, ele tivesse graça, ele tivesse unção da parte de Deus. Nós precisamos muito da oração. Esse dia atrás a Silvia falou para mim, pastor, você precisa de alguém orando por você, porque, querendo ou não, nós estamos aqui na rede, milhões de pessoas assistem esses vídeos. Né? Quantas pessoas que são satanistas, quantas pessoas que têm pacto com as trevas, que estão assistindo a gente. Então nós precisamos de uma cobertura espiritual, nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos que as pessoas orem por nós, porque nós estamos na linha de frente, nós estamos trazendo uma palavra, nós estamos mexendo com a área espiritual. E precisamos ser, com certeza, preservados, precisamos de cobertura, precisamos de oração. E é isso que a igreja pede. É isso que Jesus pede para a igreja, que um ore pelo outro. Né? Ore um pelos outros para que sareis. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É isso que a palavra do Senhor fala. E essa é a chamada para a igreja. Ao invés da igreja ficar falando mal um do outro na rede, como nós temos visto nesses dias, né? Pessoas falando mal, descendo a lenha no pastor A, no pastor B. Não, a Bíblia diz que nós somos chamados para orar um pelo outro, não para falar mal um do outro. Nós não estamos aqui para falar mal, nós estamos aqui para falar de Jesus e para orar pelas pessoas. Porque o resto que vai fazer é Deus, é o Espírito Santo que vai fazer a obra dele. Amém? Então a harmonia é fruto de humildade e submissão no Espírito. Porque a vida no Espírito se expressa também nos relacionamentos saudáveis. Deus quer que a igreja se relacione um com o outro. Eu vou sair daqui agora, eu vou lá na Igreja Batista, eu vou ministrar na Igreja Batista agora, daqui a pouco. Entendeu? O pastor ligou, pastor, dá para você vir aqui ministrar? Estou indo lá. É assim que Deus quer que a gente faça. É assim que Deus quer que as placas não sejam um motivo de divisão entre nós. Pelo contrário, tá entendendo? Que nós venhamos nos unir cada vez mais em oração, um ajudando o outro. Porque essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. E só se faz isso quando nós estamos cheios do Espírito. Quando nós não somos carnais, quando nós não somos amantes de nós mesmos, como diz a Bíblia, egoístas, mas nós estamos dispostos, sim, a se preocupar não somente com as coisas que Deus colocou na nossa mão, mas com as coisas que Deus colocou na mão dos outros também, quando nós somos solicitados para ajudar. E precisamos do Espírito Santo para que possamos seguir dessa forma, senão a gente não consegue. Olha aí hoje quantas pessoas, né, para pregar, cobram milhões para pregar numa igreja. Olha que absurdo, é um absurdo isso. Quando na verdade nós temos que levar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus em todo lugar aonde fomos chamados. É claro que tem os custos, tem a manutenção, isso aí é outra coisa. Mas cobrar para ir ministrar, nunca, jamais. Porque nós somos chamados para pregar a palavra de Deus e levar ela de graça, cheia do Espírito Santo. Amém, Jesus? Glória a Deus, querido. Então, o Espírito Santo une a igreja. O Espírito Santo une os irmãos. O Espírito Santo coloca um para ajudar o outro. E nós precisamos tomar posse disso. Porque naquele dia vai ser cobrado isso. E muitas pessoas vão ser cobradas por ter tomado muitas vezes um caminho de egoísmo. Não ter permitido que o Espírito unisse o povo de Deus. Porque eu não tenho membro na minha igreja. O membro não é meu. O membro pertence a Cristo. Eu sou apenas um pastor que estou cuidando das ovelhas do Senhor. Eu não tenho nada. Eu não tenho ovelha nenhuma.
Quem tem ovelha é Cristo. Eu sou apenas um cuidador dessas ovelhas dele, um administrador dessas ovelhas dele. E ele vai pedir conta, como diz a Bíblia. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito para vivermos em unidade, em união. Amém, Jesus? Glória a Deus. A Silvia está dizendo, eu amo estar junto com o povo de Deus aí, tá vendo? Mesmo sendo na igreja virtual, né? Então vamos nos unir em oração, vamos nos unir na palavra. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas e Deus tem coisas grandes para fazer no nosso país, se nós nos unirmos debaixo da palavra de Deus, debaixo da unção do Espírito, porque nós precisamos viver no Espírito, nós precisamos vencer os desejos da nossa carne. A Etel Cristina está dizendo, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, peço ajuda em oração pela vida do Renato Rodrigues, baiense. Tem mais alguma coisa aqui? Parece que tinha reticência aqui e tal. Mas tudo bem, vamos lá. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Renato Rodrigues. Ó Deus, clamamos por intervenção do céu sobre a vida do teu filho. Não sabemos quais são as dificuldades, luta que ele está enfrentando, mas cremos que o Senhor pode fazer coisas grandes na vida dele. Então entra com providência, traga, Senhor, cura, libertação, vitória, em nome de Jesus. Arranca todo mal, todo espírito maligno que porventura tem vindo sobre ele para destruir a vida dele. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos o fim da ação das trevas e profetizamos o milagre, a cura, a libertação e a vitória em nome de Jesus. Amém. Etel Cristina, Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Majai TV está dizendo glória a Deus. Lieg Santo está dizendo que bom, você está bem. Quero fazer amigos. Um user aqui não dá para ler porque é tudo letrinha. Pessoal, vocês estão em letrinha no nome aí, pelo amor de Deus, vai lá e coloca o nome de vocês, fica difícil demais para ler esse negócio. User, trocentos números, fica impossível de ler, tá bom? Então vai lá e tira esse negócio, coloca o seu nome, para que a gente possa falar o seu nome aqui. Olha, tá na live aqui, o fulano de tal, e se possível, fala para mim a cidade e o estado que você mora, para que eu possa reportar para todos e saber aonde nós estamos chegando. Amém, Jesus? Cíntia, Deus abençoe, seja bem-vindo. José Augusto, glória a Deus. Marjai TV está dizendo, olha por mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Marjai, pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Entra com providência, traga cura, libertação e vitória sobre a vida do teu filho, cobre ele com o teu sangue poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende toda a obra das trevas, toda a obra do inimigo, meu Pai, toda a arquitetura do inferno, meu Pai, tudo aquilo que Satanás tem feito para destruir a vida do teu filho, todos os projetos que foram feitos lá nas trevas para destruição, nós estamos quebrando agora toda essa ação maligna, nós estamos declarando a vitória sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém? Não é Marjai, é Mariai TV. Maria do Ceará, olha isso, está aqui embaixo, Maria do Ceará. Eu pensei que era Marjai, é Maria. Deus abençoe, Maria do Ceará, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Joel de Melo Andrade, Deus abençoe. O Espírito nos dá poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas receber... Olha, o Israel chegou aí. Israel Alves é meu discípulo aqui da nossa igreja. Deus abençoe, Israel. Seja bem-vindo, vaso. Glória a Deus. Para mim é uma honra muito grande. Toda a minha live o Israel tá. O Israel é meu, discípulo aí ativo. O Israel, a Silvia, o Sandro, agora a Débora também está aí, glória a Deus, a Jaque, sempre estão aí conosco. Então eu fico muito feliz que vocês estejam em todas as nossas lives, recebendo aí uma palavra da parte de Deus. Amém, Jesus? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Querido, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, ou ser-me-eis testemunhas. Jesus está dizendo o seguinte, não há como você ser um testemunha fiel se você não estiver cheio do poder do Espírito Santo. Nós não conseguiremos ser um testemunho poderoso na terra se nós não estivermos cheios do Espírito, porque nós só vamos conseguir testemunhar quando nós recebemos o poder do Espírito Santo. Então, o que eu profetizo essa noite é que você seja cheio do poder do Espírito Santo, para você ser um testemunho fiel. Um testemunho é aquele que fala acerca de alguém, é aquele que dá
testemunho sobre alguém ou sobre algo que alguém fez. Então nós estamos aqui para falar daquilo que Jesus fez. Nós estamos aqui para falar da pessoa bendita de Jesus. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, comece a viver uma vida na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, para que você possa ser uma testemunha fiel. E eu digo sempre, o testemunho, ele se manifesta de duas formas. A primeira forma, fácil de entender, é aquilo que nós falamos acerca dele. Mas a segunda forma é o que nós fazemos, o que ele manda. Quando nós fazemos o que Cristo manda, nós também somos um testemunho muito forte, porque a ação fala mais do que as palavras. A atitude fala mais do que as palavras. Então, quando você realmente age naquilo que o Senhor falou, fica muito gravado na mente das pessoas que estão ao seu lado. Porque elas dizem, puxa vida, aquela pessoa ali de verdade é um cristão. Está entendendo? Então, nessa noite, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Não tem como ser testemunha de Cristo sem estar cheio do Espírito Santo. Por isso que eu desafio você nessa noite a se encher da presença, a se encher do Espírito, para que você se torne um testemunho poderoso. Testemunho poderoso. Os grandes homens do passado, as pessoas tentavam calar esses homens, levando eles para a arena. Mas aí o testemunho ficava mais forte ainda, porque eles não negavam a Cristo e eles morriam cantando, glorificando o nome do Senhor. E aquilo ali, querido, era um testemunho poderoso. As pessoas depois se converteram praticamente todas, porque elas viram que não era algo que as pessoas estavam tratando de qualquer forma. Pelo contrário, elas estavam dispostas a dar a sua própria vida por aquilo que elas estavam professando. Então, o Espírito Santo nos faz ser testemunho poderoso de Cristo. A igreja perdeu muito por conta da falta de testemunho. Hoje, muitas pessoas não estão vivendo ao nível de dar um testemunho poderoso. E por isso a igreja tem perdido crédito muitas vezes. Mas nós, como cristãos, precisamos voltar a bater nessa tecla. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo para ter um testemunho poderoso por onde quer que eu vá. Porque o meu testemunho vai trazer muitas pessoas para Cristo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito capacita para anunciar o Evangelho. Testemunhar é fruto do Espírito e não força humana. Os religiosos até tentam, mas Satanás arruma a encrenca para ele, rapidamente ele coloca em descrédito o reino. Porque ao invés de agir segundo a palavra, ele procura agir segundo a carne. E aí o testemunho dele vai para o ralo. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele consegue dar um testemunho poderoso. De maneira que quando ele sai daquela localidade, daquela região, ele volta dali um tempo, as pessoas estão crentes. E elas vão dizer, foi porque você veio aqui, falou aquilo, fez aquilo, e aí quando você foi embora, Deus tocou no meu coração, o Espírito falou comigo, e eu aceitei Jesus. É assim que funciona. Todos os cristãos que dão testemunho, muitas vezes ele não vê Deus agindo naquela hora, mas ele sai, aí um tempo ele volta lá atrás. Quando ele volta, ele vai ver um monte de gente convertida, e essas pessoas vão dizer, olha, eu me converti por conta do testemunho que você deu aqui, por conta da sua vida aqui. Eu lembro, eu trabalhei uma época numa empresa, na DACO, trabalhei 8 anos e meio na DACO, aqui na fábrica de fogões aqui de Campinas, e eu ia todas as vezes com a minha Bíblia na mão, lendo dentro do ônibus, voltava, lendo, tinha trabalho de oração lá dentro da empresa, os crentes, a gente se reunia, orava, e nós tínhamos um bom testemunho, graças a Deus. E a gente pregou para muita gente, Depois que eu saí da empresa, que eu me tornei pastor com tempo integral, não fiquei trabalhando mais na empresa, comecei a trabalhar na igreja, eu comecei a encontrar pessoas que eram da minha época, e todos eles eram cristãos. E eles diziam, olha, eu me converti a partir do testemunho de vocês. Eu aceitei a Jesus porque eu via vocês lá pregando a palavra, ensinando a palavra, orando. E tudo aquilo ali nos levou a aceitar a Jesus. Muitos deles hoje são pastores, muitos deles são obreiros. Entenderam? Por quê? Porque nós demos um grande testemunho ali dentro. Então o testemunho é muito poderoso. Se os cristãos parassem para pensar um pouco, eles deixariam de muitas vezes agir na carne em alguns momentos, e se entregaria de fato a um testemunho forte, e muitas vidas chegariam aos pés da cruz. É por isso que muitas vezes o marido não se converte, é por isso que muitas vezes a esposa não se converte, os filhos não se convertem, os pais não se convertem, porque falta testemunho dentro de casa.
O Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de dar testemunho. Se nós formos tentar fazer isso por nós mesmos, nós não vamos conseguir, não. Não vamos, não. Por causa da tendência à inclinação da carne, vai levar a gente a tomar atitude carnal. Mas se nós estivermos cheios do Espírito, não tenha dúvida, nós vamos ter um testemunho muito poderoso. E as pessoas se virão a Cristo por meio do nosso testemunho. Então, nessa noite, encha do Espírito Santo. Mulher, você que quer levar o seu marido para a igreja, que quer que ele se converta, mude a sua maneira na sua casa. Se encha do Espírito. Homem, você que quer levar sua esposa para a igreja, se encha do Espírito. Pais, vocês que querem levar os seus filhos, se encha do Espírito. Filhos, você que quer levar o seu pai, se encha do Espírito e dê um testemunho poderoso. Porque quando o Espírito trabalha em nós, não tem como. As pessoas têm que se render a Cristo. Porque o testemunho mexe profundamente. Amém? O Espírito nos ensina a depender de Deus. João 16, 13, 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar a depender de Deus. Eu sempre tenho falado, todas as vezes que eu falo essa palavra, eu falo dessa palavra porque essa palavra ela foi deturpada no nosso mundo. Satanás, ele pegou essa palavra dependência e levou ela a um nível tão baixo, tá entendendo? Que hoje quando alguém fala fulano de tal é dependente, é algo pejorativo, é algo muito ruim, denigre a imagem de alguém quando você fala fulano de tal é dependente. E até mesmo quando nós trazemos essa palavra para Deus, as pessoas olham, mas tudo você tem que pedir para Deus, mas tudo você tem que falar com Deus, mas para que isso? Você não já cresceu, você não é autônomo, né? Então nós vamos ver que há um problema com essa palavra, quando na verdade tudo que Deus quer de nós é que nós sejamos dependentes dele. Dependente dele em tudo, orando, colocando ele em primeiro lugar, pedindo direção, né? Pedindo para ele nos ajudar a tomar as decisões corretas, tá entendendo? Mas essa palavra está deturpada. Mas o Espírito Santo, ele quer restaurar essa palavra no seu coração. Você precisa ser dependente, não de drogas, não de cigarro, não de bebida, não de pornografia, não de orgias, mas dependente de Deus, dependente do Espírito, dependente da palavra. Quando nós nos tornarmos dependentes de Deus, querido, as coisas vão melhorar muito na nossa caminhada. Nós não teremos tantos fracassos, tantos sustos, tantos problemas. Eu até costumo dizer o seguinte, muitas vezes o cristão que fica orando para Deus fazer milagre na vida dele, e eu faço, porque eu também faço isso. Peço milagre para Deus. Todas as vezes que nós oramos pedindo milagres, é porque nós ainda não entendemos que numa caminhada com Deus, no princípio, na sua palavra, nós não teremos sustos, nós não teremos dificuldades grandes, como acontece com uma pessoa desordenada. Porque uma pessoa que é dependente de Deus, ele erra menos, ele vai ter menos problema na vida, ele vai precisar menos de milagre, e mais de comunhão, e mais, sabe, de caminhada com Deus de verdade. Porque o milagre, na verdade, ele é algo excepcional, que nós precisamos para ontem, para resolver um problema que foi criado. E esse problema foi criado por conta de desobediência, por conta de nós não sermos dependentes, por conta de nós não ouvirmos a voz do Espírito. E aí nós tomamos decisões na nossa carne e quebramos a cara. E aí vem um problema e a gente diz, Deus, faz um milagre, Deus, age aqui, Deus. Tá entendendo? Porque a gente, em algum ponto, a gente deixou de praticar o princípio. E aí nós precisamos de um milagre. Mas quem vive dependente de Deus não precisa de milagres excepcionais. Porque a comunhão com Deus, o viver diariamente com Deus, vai trazer na vida dele tudo o que ele precisa, na hora certa, no momento certo. E os erros serão mínimos, de maneira que ele não terá susto, de maneira que ele não vai precisar de algo extraordinário no dia seguinte. Então, o Espírito nos ensina a depender de Deus. Quando vier aquele Espírito, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando você vê um crente desesperado por milagre, pode saber que ele é um crente que não obedece à voz de Deus, tá entendendo? Que não anda na dependência de Deus, anda fazendo coisas erradas, e aí entra em sufoco, entra em crise, entra em situação difícil. Eu falo porque eu já fiz muitas besteiras na vida,
de tomar decisões erradas e pedir milagre para ontem. Deus precisa para ontem, Pai. Porque se o Senhor não entrar, eu não sei como é que vai ser. Mas por quê? Porque fez coisa errada. Quando nós estamos dependentes de Deus, Deus nos direciona. Deus fala para nós o que fazer, quando fazer. E aí a gente não tem susto, aí a gente não tem problemas tão grandes assim. Problema a gente vai ter, porque nós vivemos num mundo que não tem como você não ter problema nesse mundo. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, por quê? Porque o mundo, o príncipe deste século é o diabo. Quem está regendo o sistema do mundo é o diabo. E a gente ainda tem a inclinação da nossa carne, que é a nossa natureza caída. Então, juntando o diabo dirigindo o mundo e a nossa natureza caída, pronto. O fogo é a gasolina. Quer dizer, tem tudo para dar errado na nossa vida. Mas se nós dependemos de Deus, nós vamos errar menos. Nós vamos acertar mais. Nós vamos precisar de não ter susto na nossa vida. Não vamos ficar desesperado, porque as coisas vão estar sendo encaminhadas pelo Espírito Santo. Então, nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Confiar no Espírito é depender da direção divina. Ele nos revela a vontade de Cristo. A vida no Espírito nos mantém centrados em Deus. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, não fica pensando besteira. Não fica falando besteira. Entendeu? Ele está focado no reino, está focado nas coisas celestiais, está focado na mudança. E Deus só vai acrescentando todos os dias na vida dele. Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Vivendo no Espírito, sendo transformado pelo Espírito, sendo mudado o nosso caráter, tomando decisões acertadas diante do Senhor. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Espírito sabe. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, mas o Espírito sabe. Por isso que se nós somos guiados por Ele, nós vamos errar menos. O Espírito fortalece nas provações, Atos 9:31. Então a igreja, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinha paz. Olha isso. Sendo edificada. E andava no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo. E multiplicava-se. Olha isso, querido. Olha aqui o quadro da dependência. E então a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha o quê? Paz. Sendo edificada. Por quê? Porque ela andava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e multiplicava-se. Então, o próprio Espírito, eu fico pensando assim, você pega a igreja de Atos dos Apóstolos, estuda sobre ela, você vai ver o quê? Você não vai ver aqueles homens saindo para evangelizar, não, entregando folheto para ninguém, não. Você não vai ver aqueles homens com caixa de som no meio da rua chamando as pessoas para aceitar Jesus, não. Não tinha isso. Por que não tinha isso? Porque eles viviam a plenitude. Eles viviam a palavra de Deus no princípio. Eles viviam a unção do Espírito na vida deles. E a Bíblia diz, por conta disso, Deus acrescentava os que havia de se salvar. O que dá para entender é que existe um monte de pessoas aí que precisam ser salvas e já estão maduras para a cura, já estão prontas. Porém, a falta de testemunho da igreja, a falta da igreja andar no Espírito, simplesmente está fazendo com que essas pessoas não cheguem, elas amadurecem e caem, elas apodrecem, mas não vêm para o reino, por conta do mau testemunho da igreja. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa nos guiar, o Espírito Santo precisa nos dirigir, o Espírito Santo precisa nos ensinar, o Espírito Santo precisa gerar em nós uma dependência dele, para tudo aquilo que nós vamos fazer. E aí nós vamos ter testemunhos poderosos, testemunhos que vai impactar a vida das pessoas. E nós não vamos precisar nem pregar para elas, porque é só através das nossas vidas elas vão aceitar Jesus. Elas vão olhar para mim e para você e vai dizer, eu quero ser igual a você, eu quero servir o mesmo Deus, eu quero estar na tua igreja com você, eu quero falar de Jesus como você fala, eu quero orar como você ora, eu quero ver as coisas acontecendo como você vê. Então ela vai ser tocada a isso, quando nós vivermos no Espírito. Então essa é a decisão para mim e para você hoje. O Espírito conforta em tempos de dificuldade. Ele ajuda a perseverar em temor e fidelidade. A vida no Espírito produz crescimento mesmo nas provações. No momento de provação, se você estiver cheio do Espírito, aí é que a coisa melhora. Aí é que você amplia. Aí é que a tua visão abre. Aí é que os céus abrem para você. Porque o Espírito vai te mostrar a grande oportunidade que Deus tem para tratar o teu caráter, para tratar a tua fé, para mudar a tua mentalidade, para fazer de você um instrumento poderoso dele na terra. Você vai ver todos os grandes homens no meio das lutas e das guerras, eles tiveram experiência com Deus tremenda e a fé deles cresceram. Não será diferente comigo e contigo. Se nós estivermos cheios do Espírito, quando nós entrarmos na guerra, nós não vamos reclamar, mas vamos ver a oportunidade de crescer em graça, de crescer no conhecimento, de crescer na presença do Espírito Santo na nossa vida.
Amém, Jesus? A vida no Espírito é contínua transformação. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus quer transformar nossas vidas. Deus, ele quer mudar nossas vidas. Isso é o projeto de Deus. Nos tornar como seu Filho amado, como Jesus Cristo, o primeiro filho, primogênito, que nasceu na terra segundo o Espírito. O primeiro que nasceu foi Jesus, gerado pelo Espírito. E Deus quer que nós também sejamos maduros como ele é. Tá? Então Deus quer transformar a gente para isso. Porque temos uma inclinação, temos uma natureza ainda pecaminosa. E Deus quer fazer com que essa natureza seja mortificada dentro de nós. E como é que ele vai fazer isso? Ele não pode chegar e matar a nossa natureza. Porque se ele fosse assim, ele teria feito já. Ele não pode. Ele tem que permitir que nós, com a natureza divina agora, crescendo no Espírito, sendo amadurecidos pela sua palavra, nós levemos a nossa natureza pecaminosa para a cruz. É isso que ele quer, que você faça isso. É por isso que Jesus diz, tomai cada dia a sua cruz e siga-me. Não é ele que vai fazer você tomar a cruz na marra, é você que tem que tomar, é você que tem que querer ir. É você que tem que querer abrir mão do pecado, abrir mão da coisa errada. É você. E você querendo fazer isso, aí ele te dá força pelo Espírito. E você vai lá e consegue. Amém? Então a vida no Espírito é uma contínua transformação. E eu sei que nós não vamos alcançar a transformação completa nesse processo aqui na terra. Mas a Bíblia diz que no último dia, no dia do arrebatamento da igreja, a palavra do Senhor diz que nós seremos transformados. Está entendendo? Nós seremos transformados. Então, todo o resto que vai faltar, no dia do arrebatamento, nós vamos ter uma transformação imediata. Naquele momento, todos nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade. O que é isso, incorruptibilidade? É que nós nunca mais vamos pecar. Nós nunca mais vamos ter desejo de pecar. Nós nunca mais vamos olhar para o pecado como nós olhamos hoje, com apreciação, com desejo, com vontade. Não, nós não teremos mais isso. Naquele dia, nós seremos totalmente santificados, de maneira que o pecado não nos atrairá mais. Então seremos revestidos da incorruptibilidade, mas também seremos revestidos da imortalidade. Porque sobre a nossa natureza ainda tem uma sentença de morte, que a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Então todos nós vamos ter que morrer por conta do pecado que se instalou na natureza humana. Mas a partir daquele dia do arrebatamento, nós seremos revestidos de imortalidade. E nós nunca mais iremos morrer. E nós nunca mais seremos corruptos. Nós nunca mais teremos pecado dentro de nós. Mas até lá, Deus quer transformar você pelo princípio, pela palavra e pelo Espírito. E como é que você faz isso? Permitindo que Deus te faça diferente a cada dia. Abrindo mão do seu pecado, levando o seu pecado para a cruz todo dia. Dizendo, olha, eu cometi isso, mas eu não quero mais fazer isso. Isso não agrada ao Senhor, então se não agrada ao Senhor, não agrada a mim. Eu quero abrir mão disso. Então, cada dia, você vai sendo transformado. Amém? Peço oração para o filho Antônio Lucas. Pai, nós oramos nesse momento pelo Lucas. Clamamos pela tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Nós não sabemos quais são as dificuldades que o Lucas está enfrentando, mas cremos que o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Nós oramos pelo teu filho, pedimos que o Senhor venha sobre ele, trazendo paz, trazendo cura, libertação e vitória. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe Neia Menck, né? Neia Menck. Deus abençoe Lucas. Pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve. É segunda, quarta e sexta aqui ministrando a palavra do Senhor. E hoje é o último dia da ministração do Espírito. Foram 10 ministrações sobre o Espírito Santo. Tá? E hoje é a última ministração. E aí nós vamos começar agora uma nova ministração a partir de sexta-feira, uma outra série. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Tá bom? Então não saia sem se inscrever no meu canal. Amém, Jesus? Então olha só. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, como pelo Espírito do Senhor. Deus quer que você seja igual a Cristo. Deus quer que nós sejamos iguais a Cristo. E para isso Ele está nos transformando pelo teu Espírito Santo. E nós temos que abrir mão do pecado todos os dias. Nós precisamos querer estar diante do Senhor. Porque se você querer abrir mão do pecado, Deus, através do Espírito, vai te ajudar a abrir mão. Mas se você não querer, aí não tem o que Deus possa fazer. Se você não quer abrir mão, não tem o que Deus possa fazer. Mas se você falar, não, eu não quero mais isso na minha vida, e orar e pedir força para Deus, dizer, Espírito Santo, me ajuda, Ele vai te ajudar. Amém, Jesus? Glória a Deus.
A Mileide está dizendo bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Mileide, Deus abençoe. Márcio Santos acabou de chegar também, Deus abençoe. Então, nessa noite, querido, vivendo no Espírito. A transformação é gradual e constante. O Espírito molda nosso caráter e a imagem de Cristo. Então, o objetivo de Deus é fazer com que nós sejamos iguais a Cristo. A vida no Espírito é progresso contínuo rumo à maturidade. Deus quer que nós alcancemos a maturidade, tá? Uma ilustraçãozinha para nós aqui encerrar. O rio vivo. Imagine um rio que nunca para de correr. Ele limpa, irriga, dá vida e transforma tudo por onde passa. Viver no Espírito é como estar conectado a esse rio. Continuamente somos purificados, fortalecidos, transformados e capacitados para dar vida aos que nos cercam. Então Deus te chama nessa noite para você viver no Espírito. A sugestão de Paulo é: vive em Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. Vive em Espírito. Amém, Jesus? Preciso de uma palavra para minha família passando por muitas brigas e ansiedade. Ô Marilena Almeida, Deus abençoe sua vida, viu? É isso que eu quero, é ser transformado, Márcio Santos. Então, se encha do Espírito. Não há como você ser transformado se você não for cheio do Espírito. Tá? Essa é a sugestão que Paulo fala para os nossos irmãos. Se encha do Espírito, ande em Espírito. Busque essa presença. Busque ser cheio do Espírito. Abra mão daquilo que você sabe que é errado. Tá? E Deus vai, com certeza, mudar a sua vida. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Presta atenção, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu preciso muito que você se inscreva para que nós possamos aumentar aí a base da nossa rede, para que ela possa ir mais longe, tá? Para que outras pessoas tenham acesso a tudo isso que eu tenho falado aqui, tá bom? Então eu preciso que você faça isso. E quando você tiver inscrito aí, quando a gente começar a live, fala para mim de onde você está assistindo, qual a cidade, qual é o estado, se você já é crente, se você é desviado, se você é de alguma igreja, fala. É importante que haja essa interação. A rede, ela pede que nós tenhamos essa interação. É muito importante fazermos isso, tá bom? Do mais, querido, também, se você sentiu no coração ou sentiu tocado por Deus em querer dar uma oferta para a nossa igreja, ó, o Cícero aqui, é o meu professor de hebraico. Ô Cícero, Deus abençoe sua vida, varão. Comecei lá, mas não deu para mim continuar porque é muita coisa, mas interessantíssimo a sua aula sobre o hebraico, muito forte, viu? Parabéns lá pela aula, tá? Deus abençoe sua vida. Então, querido, se você sentiu no coração, de repente, dar uma oferta para a nossa igreja aqui, você que é do TikTok, nós não temos aí o Pix da igreja aí, tá? Mas aqui no Kawai nós temos. Então, o pessoal do TikTok, entre em contato comigo no privado, diga assim, olha, eu quero dar uma oferta para a igreja, e aí eu vou estar disponibilizando para você o Pix da nossa igreja. Você vai estar fazendo uma oferta, depois eu vou estar orando por você. Lembrando que dia 25 agora nós vamos ter o trabalho das crianças aqui na igreja. De repente você se sentiu tocado, pastor, eu quero dar uma ajuda aí para esse trabalho das crianças. Então, pessoal do TikTok, entre em contato comigo no privado, eu vou passar para você ali o número, o Pix da igreja. E você que é aqui do Kawai, já tem todos os vídeos abaixo, tá bom? Você vai lá, acessa os vídeos e faz a sua oferta e com certeza você estará abençoando a obra de Deus e eu estarei orando por sua vida. Do mais, querido, eu quero chamar a sua atenção. Se você está desviado do caminho do Senhor, se você está parado, se você não está indo em igreja nenhuma, presta bem atenção. Nós abrimos agora a igreja Cristo Esperança virtual. Você pode fazer parte desse movimento através do telefone, tá? 19 99702 3477. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, eu vou ser o seu pastor, eu vou liderar você com certeza, vou estar te ajudando você aí, tá, na caminhada, e vou estar ensinando a palavra de Deus para você, tirando suas dúvidas, orando, enfim. Você é um mentor espiritual na sua vida aí, tá, naquilo que você precisar. Então entre em contato comigo e fala, pastor, eu quero participar da acesso virtual que eu estarei passando para você. Amém? A Mileide está dizendo, vai fazer live amanhã? Mileide, eu faço live segunda, quarta e sexta, às 19 horas, tá bom? Então já fica ligado aí, se inscreve lá no meu canal se você não se inscreveu ainda, para quando eu começar você ser avisada e a gente está junto aí, tá bom, filha? Deus abençoe, gente, vamos orar? Pai, no nome do teu filho amado Jesus, queremos te agradecer nesta noite. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu espírito. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada
amigos, Senhor, que entrou na live. Eu te louvo pela vida de cada um deles. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre eles. Cobre eles com o teu sangue, dá vitória. Faça eles prosperarem diante do Senhor. Em nome do Senhor eu oro e declaro cada um deles abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus.